Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Responsabilidade grande em trazer a palavra de Deus no domingo, principalmente, onde nós temos uma expectativa muito grande do que Deus tem a falar conosco. Mas antes de entrar na palavra, eu queria fazer uma divulgação para os irmãos, já que na próxima semana nós não estaremos aqui. Certamente o Tiago vai fazer essa divulgação de reforço. Queria que os irmãos colocassem já na tela, por favor. Pronto. A nossa conferência missionária que vai acontecer dia 9. Quero agradecer mais uma vez ao presbítero Daniel, pastor Demétrios. Será a quarta inversão que nós vamos fazer, necessária. Fizemos inversões alusivas à igreja perseguida, ao Nordeste para Cristo, é a terceira então, né? E agora o evento, a terceira inversão, eles vão para a convivência de casais, e no próximo domingo, antecipando, será exatamente o culto do Ministério dos Casais, e no domingo seguinte será a nossa conferência missionária com o tema, o desafio de alcançar os menos evangelizados no Brasil. Será um tema muito, muito interessante. Esse tema vai ser trabalhado, pode passar, pelo pastor Idelando Lima, que é o nosso convidado. O pastor Idelando tem mais de 10 anos de experiência no campo missionário, já esteve no Peru e na Bolívia, está há 6 anos implantando igreja em Canindé. Ele vem de Canindé com a sua família, e a programação vai constar de um momento de oração específico a partir de 7h30 da manhã, dia 9, 7h30 da manhã, teremos uma oração específica, ou seja, bem direcionada a esses 8 segmentos, até as 8h20. 8h20 haverá um café da manhã, um café missionário, até as 8h50, todos estão convidados, irmãos, e a partir das 9 horas, os 2 momentos de palestra e um debate, e nós encerramos às 11 horas. Agradeço também ao diácono Alexandre ter cedido esse espaço da escola bíblica para um espaço de aprendizado, mas agora relacionado a missões. Eu acredito que dá para fazer a EBD normal para as crianças, não é isso? No caso maternal, e a outra faixa vão ficar nesse horário com as tias, e as demais, no caso adolescentes, jovens e senhores e senhoras aqui. Teremos convidados já confirmados de algumas congregações. A Aerolândia 2, vem alguns irmãos de lá, da Expedicionários também os irmãos confirmaram que vem alguns irmãos da Vila União, e também muitos irmãos da cidade, porque o pastor Idelando é muito conhecido, é uma pessoa muito carismática, ele é conferencista, viaja bastante, é uma pessoa realmente um homem de Deus, e eu tenho certeza que nós iremos aproveitar bastante. E às 18 horas, nesse mesmo dia, será o culto missionário, e será o encerramento da conferência missionária. Venha, traga também um convidado, e também no período da manhã, que será apenas ensino, né? Vai ser como se fosse uma escola bíblica, só que com a temática relacionada a missões, aos segmentos menos alcançados, para que todos nós possamos aprender um pouco mais, entender um pouco mais que dentro do Brasil nós temos desafios muito grandes. Amém, igreja? Quantos estarão aqui no dia 9? Amém? Para serem abençoados pela palavra, com o ensinamento da palavra. Eu queria muito que a igreja participasse. Eu fiquei chateado hoje porque eu não vim para a escola bíblica. Enfim, fui dormir um pouquinho tarde aqui, que o pastor me deu esse estreito, e esse estreito aqui de preparar a palavra foi até 3 horas da manhã, viu, pastor? E aí eu acordei na luta entre vir para a escola e a cama me chamando. E Deus sabe quanto eu gosto da escola bíblica, quanto é importante a escola bíblica. Recentemente veio um historiador aqui falar da escola bíblica, e a escola bíblica é o complemento do culto de missões. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, sem perca de tempo. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa oportunidade, nessa noite. O texto já foi lido, eu queria ler novamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo 1, eu vou ler na RA, na Revista e Atualizada.
Ok? Na revista é atualizada, exatamente. Diz assim a palavra do Senhor: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E o último versículo, versículo 11: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do tempo, dos séculos, têm chegado. Eu queria que você repetisse comigo só a parte B aqui, a parte final. E foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amém? Então Paulo, ele direciona muito enfaticamente que essa parte da história, a qual ele começa a narrar aqui, ela tem um objetivo, e o objetivo é que elas foram escritas para a nossa advertência. E daí veio o tema que o Senhor nos deu, advertências na caminhada do povo de Israel. Advertências na caminhada do povo de Israel é o tema que nós vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho diante do que Deus tem colocado no nosso coração. Para iniciar, queridos, nós vamos relembrar que Paulo, ele chega à cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária, e lá ele passa 1 ano e 6 meses, está relatado isso no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. E Corinto é uma cidade rica da época, é a capital da província da Acaia. E Corinto tem um comércio forte, e Corinto tem uma navegação marítima forte. E Paulo, ele, durante todo esse período, ele ganha muitos irmãos, discipula muitos irmãos, só que a cidade de Corinto, ela está submersa numa esfera de idolatria e imoralidade muito grande, como nós sabemos. Ela tá nesse contexto. E aí Paulo, quando escreve a sua primeira carta, quando ele escreve a primeira epístola, ele tem vários motivos, objetivos a serem cumpridos nessa escrita. Então ele vem, na escrita da carta, ele vem exatamente trazer conselhos importantes para a conduta deles, para fortalecer a fé deles. E também, numa das partes dessa epístola, ele vem exatamente tentar organizar a questão da elaboração correta da ceia, porque eles estavam na ceia se comportando com irreverência, com glutonaria. Eles estavam se comportando totalmente de uma maneira errada em relação àquilo que foi ensinado para eles. Então é interessante que, quando eu estava meditando nesse texto, e que não foi ontem, na verdade, ontem de madrugada, eu passei a madrugada apenas organizando, sistematizando isso, para ficar melhor.
no meio da minha meditação, eu fiquei muito curioso com esse capítulo 10, porque claramente existe uma conexão com o capítulo 11. Ou seja, Paulo, ele, de forma sucinta, ele introduz o capítulo que ele vai falar do modo correto de celebração da ceia no capítulo 10. E para isso ele pega o fundo histórico. É interessante que Paulo, ele pega o fundo histórico, não como as suas abordagens que ele faz nas sinagogas, onde Lucas, diversas vezes, em Atos dos Apóstolos, relata Paulo testemunhando a história de Israel, como no capítulo 13 de Atos, que ele faz inclusive uma abordagem técnica histórica completa, chamada, onde ele vai desde a saída do povo do Egito, como ele faz aqui, ele passa pelos profetas, passa por Davi, e ele vai percorrendo até chegar em Jesus. Mas aqui, Paulo, é a única vez que ele faz, e eu achei muito interessante isso, uma abordagem histórica de uma forma diferente, de uma forma específica. E eu queria que você prestasse um pouquinho atenção nesses poucos minutos que eu tenho aqui, porque a palavra de Deus, ela é muito linda. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. E quando você vai, e eu fiquei nesse texto muito tempo, principalmente no começo dele, quando Paulo ele começa a partir do versículo 1, ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Então, Paulo ele começa dizendo assim, olha, em outras palavras, Paulo diz assim, olha, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês ignorem tudo que já aconteceu no passado. Nós temos uma história. Essa história, ela pode estar distante de nós, mas é uma história. E essa história, ela tem muitos detalhes. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não ignoreis, ou seja, as verdades que essa história transmitem para a gente. E aí, a partir daí, ele começa a traçar algo interessante. Como eu falei, é a primeira vez que ele faz isso, eu acredito que seja a única, que ele diz assim, olha, não ignoreis que nossos pais estiveram todos, ou seja, todos os ancestrais, todos eles, todos quem? Todos aqueles que saíram do Egito, todos aqueles que ficaram por 430 anos lá, e que uma grande parte desse período ficaram como escravos, eles clamaram a Deus, amém? Eles clamaram ao Senhor, e tem uma hora que Deus, ele ouve o clamor, e tem uma hora que Deus responde o clamor, e é no tempo dele. E 430 anos foi o tempo que Deus resolveu ouvir o clamor daquele povo. E Deus, então, chamou Moisés para essa missão. Qual era a missão de Moisés? Tinha que ser um homem muito manso, para lidar com tanta gente. Entraram somente 70 pessoas ali, mas saíram milhares de pessoas. Para exatamente serem transportados para uma terra onde Deus iria conceder a esse povo a terra de Canaã. E esse povo, todos eles, Paulo, ele enfatiza, todos eles estiveram sob abaixo, né? Sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. E aí ele volta aqui no versículo 2, tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Eu fiquei muito questionando esses dois versículos, porque primeiro, a palavra batismo aí, ela não tem o sentido de imersão. Batismo aí, no grego, ele fala sobre ser identificado com. E aí nós vamos já pegar a passagem bíblica, eu vou precisar muito dos irmãos da mídia. Então, houve uma identificação em Moisés. Mas o que mais me chamou a atenção é por que Paulo, ele cita a questão da nuvem e do mar.
onde na maioria das vezes a citação é em relação à nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Mas por que Paulo ele vem falar sobre debaixo da nuvem e no mar? Por que será? E eu fiquei pensando, buscando comentários, observando, olhando, lendo várias traduções bíblicas. O que tem aí, Senhor? Será que tem alguma coisa? Nada nas escrituras sagradas, queridos, é escrito, se nós cremos na revelação plenária de Deus, do Espírito Santo, existe ali um porquê em cada palavra, em cada vírgula, amém, igreja? Nada é colocado aleatoriamente, mas tudo tem um ensinamento. Eu acredito que seja, coloca por favor, essa versão, na versão King James, no versículo 2, todos foram batizados na nuvem e no mar, tá? Coloca o versículo 1. Ok, tem uma versão, agora não lembro qual, que o que acontece é o seguinte: o mar, ele se abriu, sim ou não? E eles passaram por terra seca. Mas noutra versão fala que, não sei se você vai encontrar aí, que tinha um muro à direita e um muro à esquerda. Eles passaram no meio do mar com um muro. O muro era de quê? O muro era de água. À direita e à esquerda existia, não sei se você vai encontrar aí, muros de água, à direita e à esquerda. Vamos lá para Êxodo capítulo 4, 29 a 31. Êxodo 4, 29 a 31. E Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou as palavras do Senhor, tinha falado a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. A identificação, portanto, esse batismo que fala aqui, portanto, não é um batismo por imersão, repito, é o batismo da identificação. O povo acreditou que em Moisés estava se cumprindo o clamor deles. Em Moisés estava se cumprindo aquilo que eles pediram para o Senhor. Eles pediram para o Senhor foi sair daquele lugar de escravidão, porque eles não foram levados para lá para serem escravos. Amém, igreja? E aí então Paulo ele enfatiza que todos passaram sob a nuvem e passaram sobre o mar. Irmão, mas por que você está falando isso de novo? Vamos lá para Hebreus 9:19 agora. 9:19. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã púrpura e esopo, e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo. Interessante que a aspersão no Antigo Testamento é um sinal de consagração. Irmão, o que é aspergir? Aspergir é lançar gotas de alguma substância, seja água, seja sangue, seja tinta, gotículas de substâncias líquidas. E aí, queridos, quando eu vejo Paulo reiterar no versículo 1 e no versículo 2 a expressão enfaticamente que todo o povo ele estava debaixo de uma nuvem e todo o povo ele também passou pelo mar, é porque ele está dizendo que aquele povo ele foi aspergido literalmente, não por Moisés, mas por Deus. Porque aquela nuvem estava baixa e o povo então, quem já foi numa serra, numa montanha,
montanha, numa cidade serrana, sabe que quando você está numa determinada região onde a umidade é muito alta e aquela nuvem está baixinha, você sente gotículas d'água sobre você, sobre o seu veículo. O que é aquilo ali, querido? Você está sendo aspergido, de certa forma. E não apenas isso, o povo foi aspergido de cima para baixo, e também o povo foi aspergido quando ele, crendo na palavra de Deus através de Moisés, ele obedeceu a ordem e passou o mar. Aleluia. E aquele muro, aqueles dois muros, um muro à direita e um muro à esquerda, aleluia, que davam proteção a ele, tinham água, e o vento naturalmente soprava gotículas d'água, e eles também eram aspergidos pela direita e pela esquerda, primeiro por cima e por baixo, pela direita e pela esquerda, para representar, que viveria Cristo que iria morrer na cruz, porque o Evangelho é Cristo. Aleluia. Porque Paulo daqui a pouco vai falar sobre essa pedra espiritual que seguia eles, que era Cristo. Sempre foi Cristo, sempre foi Jesus, queridos. Sempre foi a expectativa do Messias. Não quero que sejais ignorantes. E aí ele continua: todos eles comeram de um só manjar espiritual. Quem era esse manjar? Como era o nome desse manjar, irmãos? Como era o nome desse manjar? Como era o nome desse manjar, irmãos? Hein? 4 palavrinhas, né? 4 letras. Palavrinha pequena. Maná. Era o maná. O povo comeu o maná. O povo comeu o maná, que veio diretamente de onde, irmãos? De onde é que vinha esse maná? Êxodo 16:15. Êxodo 16:15. Vendo as filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Lembram lá de João capítulo 6? Quando Jesus ele faz um paralelo com isso, com esse texto aqui, dizendo que para o povo que estava ouvindo ele disse assim: vocês acham que foi Moisés que deu o pão vivo? Não, foi meu pai. Eu sou o pão vivo. Aquele ali que eles comiam morriam. Era só para um alimento físico. E eles comeram de um mesmo manjar espiritual, o maná. Versículo 4: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era... quem era a pedra, irmãos? Quem era a pedra? Cristo. Existe uma lenda judaica que afirma que durante a caminhada desses 40 anos do povo de Israel pelo deserto, literalmente uma pedra rolava acompanhando os filhos de Israel. Eles acreditam nisso como lenda, como existem outras lendas, mas o fato é que Paulo diz no literal que eles beberam de uma fonte espiritual, e essa fonte era Cristo, era o próprio Cristo. Percebe uma coisa interessante? Eles creram, eles foram batizados, eles comeram o pão, o maná, e eles beberam. Então houve o processo completo, ou seja, eles estavam em comunhão. Paulo ele constrói a narrativa para deixar bem claro para nós que essas advertências que ele começa a mencionar a partir de agora, porque o texto ele é dividido em 2 partes. A primeira parte do texto é gloriosa. Você percebe que, uau, como Deus fez, como Deus ele
Ele consagrou esse povo, Ele teve o cuidado de aspergir esse povo, como em momento de santificação, dizendo: ele é meu, esse povo ele é meu. Tem uma passagem lá em Êxodo que fala assim: o meu povo, o filho primogênito meu, o povo de Israel, o filho primogênito. Cuidado de Deus. Deus ele tem cuidado de cada um de nós. Você enxerga o cuidado de Deus na sua vida, irmãos? Você enxerga o cuidado de Deus nos livramentos que Ele te dá? Você enxerga o cuidado de Deus no provimento que Deus te dá, chegando na hora certa? Você enxerga isso no dia a dia? Então aquele povo, ele passa por essa experiência toda. Ele enxerga o mar se abrindo, irmãos, e ele passando terra seca, e chegando do outro lado. E aí começa essa jornada, começa essa caminhada, que deveria ser rápida, mas que acaba se alongando bastante no deserto. O deserto é um lugar terapêutico, onde ninguém quer estar. Certamente nós preferíamos estar no lugar onde tivesse muito alimento, muita fartura, muita diversidade. E o deserto não é um lugar para isso, porque como o próprio nome diz, deserto nos remete à aridez, à seca, a calor. Mas até nisso Deus, Ele tinha cuidado, porque ele tinha uma nuvem, a nuvem de proteção, que reduzia o calor para eles, a radiação. Deus tinha cuidado de colocar uma coluna de fogo, porque a amplitude térmica no deserto é muito grande, como os irmãos sabem. É muito quente durante o dia, a temperatura chega a quase 50 graus, mas durante a noite elas baixam até temperaturas negativas. Então a coluna de fogo também era para esse aquecimento. Mas percebe só, essa orientação, né? Deus usava a nuvem e a coluna como orientação, como guia. Mas no primeiro caso, como Paulo falou nos versículos iniciais, ele está usando como consagração. Ou seja, a nuvem e o mar, as duas paredes dos dois muros foram a consagração. Mas aí vamos aí a segunda parte, que começa no versículo de número 5, onde Paulo ele começa narrando da seguinte forma. Ele usa uma conjunção adversativa, e como nós sabemos, a conjunção adversativa ela já muda o contexto, ela já muda a escrita do texto. Ela diz assim: olha, entretanto, ou seja, contudo, porém, todavia, apesar disso tudo que eu mencionei agora, dessa consagração que Deus fez o povo passar, dessa comunhão que o povo tinha em se alimentar do maná e beber da água, que era o próprio Cristo, representava o próprio Cristo, prefigurava o próprio Cristo. Apesar disso tudo, Deus não se agradou da maioria deles, e eles ficaram prostrados no deserto, eles morreram. Aí a morte é literal. E a partir daí Paulo ele começa a enumerar 5 categorias de ofensas que fizeram com que Deus se irasse. Irmão, mas Deus é amor, mas Deus, Ele também, Ele se ira. É a ira do zelo. Deus, Ele é zeloso. Deus, Ele tem zelo por Ele mesmo, pela presença dEle. As pessoas dizem: mas Deus tem zelo pela sua obra. Tem, mas antes de qualquer coisa, Deus tem zelo pela própria presença dEle, que é santa, 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 eternamente santa. Amém, igreja? Você está aí, diga um amém. Glória a Deus. E aí Paulo ele começa a enumerar, olha, versículo 6, ora essas coisas se tornaram exemplos para nós. Então são exemplos negativos. Nós vamos falar de 5 exemplos que a palavra nos fala sobre exemplos negativos, ou seja, aquilo que nós devemos ter atenção para não incorrermos. Devemos ter atenção para não cairmos nessas armadilhas, nessas tentações. E detalhe, perceba que Paulo, ele, quando escreve aqui a sua conclusão no versículo 11, ele diz: olha, eu estou escrevendo isso para advertência nossa.
É para todos nós. A advertência é para todos nós. A advertência é para todos. É para todos. E aí ele começa, olha, para que nós não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Números capítulo 11, versículo 4. O que é que eles cobiçaram? Números 11, 4. E o populacho, é o chamado vulgo, né? O vulgo estava no meio. Aqueles estrangeiros que eles também vieram. Quem estava no meio deles veio a ser até grande desejo das comidas dos egípcios, pelos quais os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer carne? O povo ele estava recebendo o que, irmãos? De Deus. Ele estava recebendo o que de Deus? Maná, que tinha gosto de mel. Eu não sou nutricionista não, mas eu acredito que Deus seja o maior de todos os nutricionistas, porque Ele é o dono de toda a ciência. Então eu tenho certeza que aqueles elementos contidos no maná eram os elementos suficientes para dar a nutrição que aquele povo precisava para o dia. Amém, queridos? E Deus ele concedia isso. Mas o povo que saiu do Egito não deixou o Egito sair deles. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Amém? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E o povo queria carne. E o povo estava cobiçando o quê? Carne. E o povo estava com lembrança de pepino, de cebola. E Deus não se agradou disso. E Deus não se agrada de nenhum tipo de cobiça, de nenhum tipo de inveja. Deus não se agrada disso. Segundo o pecado que desagradou a Deus, versículo de número 7. Versículo de número 7 diz assim: não vos façais, pois idólatras, não é? Como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Nós conhecemos muito bem esse episódio lá no bezerro de ouro. O povo ele se impacientou. O povo ele se impacientou na demora de Moisés. Olha, Moisés está demorando muito, Arão. Pega aí o que tem de ouro, faz aí uma figura aí de um animal, porque nós queremos algo visível para adorar. Interessante como a idolatria, ela sempre tem as suas multiformas. E hoje, modernamente, tem um negócio chamado a auto-idolatria. Cada vez mais, na sociedade a qual nós vivemos, as pessoas estão se auto-idolatrando. Percebe isso, irmãos? Sim ou não? As pessoas estão morrendo por causa de uma selfie. As pessoas querem tirar a imagem de si mesmo em locais proibidos e acabam perdendo sua vida para mostrar uma imagem espetacular de si mesmo, onde podem chegar. É um excesso de narcisismo, é um excesso de se mostrar. É terrível isso, irmãos, é nojento isso. Como o ser humano ele continua criando seus ídolos. A humanidade continua criando seus ídolos. Algumas vezes eu fico vendo as reportagens. Olha, vamos ver aqui a estrela do futebol aqui, dá uma entrevista. Irmãos, tem estrela, eu só conheço a estrela, é a estrela da manhã, é Jesus. A estrela é Jesus, queridos. Tem um aí que caiu do céu que era estrela, mas não é nada, é trevas. A estrela é Jesus, queridos. Mas nós estamos ainda, muitas das vezes, investindo muito do nosso tempo nessas coisas, e acabam sendo idolatria, porque aquilo que rouba o nosso tempo e o nosso dinheiro demasiadamente, passa a ser idólatra.
Nós estamos nos curvando diante disso. E devemos ter muita atenção. E aquele povo depositou todo o seu ouro para ter uma imagem para a qual se prostrasse. Mesmo sabendo que o Deus vivo, real, invisível, mas real, tinha abrido o mar vermelho. E estava dando o maná para eles diariamente. Eles não precisavam cultivar nada, eles não precisavam matar o seu rebanho para comer. Não, Deus já dava de cima. O rebanho deles só multiplicava. Versículo de número 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num dia só caíram 23 mil. Números capítulo 25, a partir do versículo 1. Números 25, 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo, enforca-os ao Senhor. Ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés, de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda, e atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram na praga foram 24 mil. Ah, irmãos, que Deus tão irado é esse. Não, queridos, o povo estava consagrado, mas mesmo assim, o povo tinha as suas mulheres, mas mesmo assim, o povo decidiu descambar para a imoralidade, para o nojo da prostituição. E Deus, Ele não suportou isso, como Deus não suporta isso. Deus, Ele continua a não suportar isso. Amém? Interessante que o texto aqui, ele fala que foram 24 mil que morreram da praga, né? Mas Paulo diz assim, num só dia caíram 23 mil. Percebe que Paulo está dizendo que num dia só foram 23 mil, mas no período todo foram 24 mil no total. Não tem nenhuma divergência nem contradição na Bíblia aqui. Mas o fato é que os pecados relacionados à área da sexualidade estão cada vez mais presentes. A sociedade, nós somos bombardeados lá fora por isso, irmão, por esse nojo. Sim ou não, igreja? Eu estou falando alguma bobagem, irmãos? Não é verdade, irmãos? Nós somos bombardeados pela questão da sexualidade, através das propagandas, através da mídia, através de tudo, irmãos. Irmão, você está dentro de um hospital e as pessoas estão fazendo comentários que você fica observando e ouvindo. Recentemente eu falei para minha esposa, eu cheguei num determinado lugar e tendo que ouvir ali uns comentários, eu baixei a cabeça e disse: meu Deus, como é que pessoas com essa idade fazem esse tipo de comentário? E a gente tem que estar ali ouvindo essas asneiras. É muito triste, queridos. Eu vejo que cada vez mais, é por isso que Paulo salienta que, olha lá, que essas advertências estão para quem os fins dos tempos já têm chegado, querido. Cada vez mais a sociedade está se transformando novamente em uma sociedade sodomita, queridos. É por isso que Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele relembra que assim como foi na época de Noé, será na vinda do Filho do Homem. O que é que mais acontecia na época de Noé? Duas coisas: a violência
e a maldade em geral, relacionada também a essa área, queridos. E você vê exatamente isso, a predominância hoje da violência em todas as escalas e essa sodomização da sociedade. Amém, igreja? Vamos lá, vamos para frente. Versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Esse versículo é muito interessante. Você percebe que Paulo, ele sempre está fazendo referência à história do povo de Israel. Ele está fazendo referência à história do povo de Israel. E onde que aconteceu isso? Onde que aconteceu isso? Onde que está registrado isso? Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Então partiram do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fartio deste pão vil? Dá só uma paradinha aí, deste pão vil. Eles estão chamando o que Deus está mandando do céu, o maná, com gosto de mel, de pão mau, de alimento que não presta. Eles estão desprezando aquilo que Deus está dando. Nós podemos desprezar algo que dá, que vem de Deus diretamente como alimento para nós, queridos. Bom, versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes. Mais uma vez a ira do Senhor se acende sobre o povo. Serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Aí veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Percebe que sempre a misericórdia do Senhor, queridos, ela é uma misericórdia infinita. Ela é uma misericórdia que nos sustenta. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Se nós estamos aqui, é pela misericórdia dEle, queridos. Não é por mérito nosso, não. São as misericórdias do Senhor que nos alcançam de uma maneira especial, diariamente. Mesmo nós, muitas das vezes, repetindo algumas coisas disso aqui. Irmão, do que é isso? Talvez não dessa profundidade, mas de uma forma ou de outra, ofendendo a Deus, despertando a ira dele sobre nós. Mas Deus, ele usa de misericórdia. Mas vamos lá, versículo de número... Então Moisés orou pelo povo, versículo 8. Disse o Senhor a Moisés, olha que interessante: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. Será que todo que for mordido, que a mirar, que a olhar para ela, viverá? A serpente representava o pecado. Olha só, fez Moisés uma serpente de bronze com uma haste. Olha lá, com uma haste. Quem ficou na cruz, sendo alguém mordido por uma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, prefigurando assim quem? Jesus. Você está olhando para Jesus, queridos? Enquanto você estiver olhando para Jesus, enquanto nós estivermos olhando para Jesus, aleluia, as serpentes do dia a dia, o pecado do dia a dia, Deus nos perdoa. Olha para Jesus. Então, uma serpente de bronze, aquele que se fez pecado por nós, mais uma vez prefigurado aqui, em toda a extensão dessa travessia do povo até Canaã. O povo teria que olhar para a serpente de bronze, como nós temos que olhar para Jesus sempre.
povo foi incrédulo, o povo duvidou. E já estamos no versículo de número 10, não é isso? Versículo 10 do capítulo 1 Coríntios 10, olha lá. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Êxodo 16:8. Êxodo 16:8. Prosseguiu Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer. O povo queria tanto carne, né? Tá certo, vocês vão ter carne, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vocês vos queixais contra Ele. O povo queria carne, Deus deu carne para ele. Sim ou não, irmão? Hein? O cearense aqui, eu sou cearense também, ele gosta de utilizar a expressão no lugar de nariz. Algumas vezes ele fala venta, né? A venta? Quem conhece a expressão venta? É? Pois é. O povo comeu carne, mas saiu até pela venta. Sim ou não? Porque o povo murmurou, porque o povo estava insatisfeito, porque o povo estava reclamando. É a insatisfação. Tem um colega do trabalho que fala uma coisa interessante: agradece, meu filho, agradece que cresce. Agradece que cresce. Porém, queridos, nós somos tendenciosos a murmurar também. Nós somos tendenciosos a sermos ingratos. Nós somos tendenciosos, queridos, a reclamarmos. Qualquer coisa que acontece, nós já estamos reclamando e reclamando. E aí, para terminar, Paulo nos diz: estas coisas, elas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas como advertência nossa, de nós outros. Paulo se inclui. Paulo, quando escreve a carta, ele diz assim: olha, a advertência é para vocês, viu? Vocês tenham cuidado aí, porque vocês tenham cuidado, viu? Eu estou em outro patamar. Eu não posso ser atingido por isso. Não. Paulo, ele se inclui. Paulo, ele se inclui. Ele diz assim: é advertência, é para nós, é para todos. É para todos. Interessante que, quando você lê, agora que nós lemos o texto todo, e eu espero que você tenha entendido alguma coisa, nós vamos dar uma recapitulação bem básica agora, nos poucos minutos que eu tenho uns 5 minutos, 6 minutos eu tenho, porque nós começamos a falar sobre esse povo que ficou escravo, ficou no Egito 430 anos, esse povo que saiu do Egito, ouvindo o clamor dele, levantando a Moisés como líder, esse povo que passou 2 muros, o mar se abriu e se transformou em 2 muralhas, em 2 muros de água, e que uma nuvem cobria esse povo foi aspergido por Deus, foi batizado em Moisés, não por Moisés, foi aspergido pelo próprio Deus. Esse povo que comeu de um alimento espiritual que era o manjar, esse povo que bebeu da água que representava, simbolizava o próprio Cristo, esse povo, portanto, que esteve em comunhão com Deus, porém que esse povo, ao fazer a caminhada, na jornada, como nós estamos numa jornada, só que nós não estamos numa jornada que estaremos em busca de uma Canaã física, nós estamos em uma jornada diária pela Jerusalém celestial, pela Canaã celestial, e a nossa maior luta é contra nós mesmos, o nosso maior embate é contra nós mesmos, contra essa velha natureza que está dentro de nós, e muitas vezes quer nos puxar. É a nova natureza que tem prazer em meditar na palavra, tem prazer de ficar de madrugada orando, mas ao mesmo tempo é a nossa natureza carnal que fala o que não deve, que pensa o que não deve, que vê o que não deve, que fala o que não deve, que comenta o que não deve, que deixa de fazer o que teria que fazer. Essa luta constante, queridos,
Detalhe, percebe uma coisa? Paulo, logo depois, quando ele entrar no capítulo 11, ele vai fazer aquilo que na maioria das vezes ali, inclusive esse texto é a primeira menção, porque foi escrito antes dos evangelhos, o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, as instruções quanto à celebração da ceia do Senhor, que ele recebeu uma revelação do Senhor para como é que deve se fazer, elaborar a ceia corretamente. Ele está relembrando aos Coríntios através de cartas, certamente fez pessoalmente, mas eles desvirtuaram isso. Então, nessa introdução, como eu falei, no capítulo 10, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, percebe só uma coisa, os nossos ancestrais, os nossos pais, eles também tiveram esse momento de comunhão, porque ceia é isso, ceia é comunhão, amém? Ceia é comunhão. Não obstante estarem em comunhão, eles ingressaram em todas essas práticas que ofenderam a Deus. E aí fica um maior alerta para todos nós, e aí Paulo se inclui também nisso. Ou seja, não é apenas participar da ceia é fundamental, porém, não é o domingo que me faz cristão, é a segunda-feira, é a terça-feira, é a quarta-feira, é a quinta-feira, é diariamente, é uma vida no altar do Senhor, o que não é fácil. Amém, igreja? Os irmãos estão recebendo a palavra? Não tomem a palavra como uma palavra exortativa, até porque, fiquem tranquilos, porque a exortação, a palavra de exortação é o que? Exortação é chamar para si. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos fala, querido, para nós termos cuidado, porque são advertências necessárias que Paulo passa para nós. E Paulo, ele tinha propriedade de falar isso, de escrever isso. E, afinal de contas, Paulo foi o único que escreveu: sede meus imitadores, capítulo 11 da primeira carta, também aqui, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo foi o único que teve essa ousadia no Espírito de dizer isso, de escrever sobre isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não estava dizendo que ele era um homem perfeito, mas ele estava dizendo o seguinte: olha, eu busco a perfeição em Cristo, e vocês podem me imitar. Portanto, queridos, para fechar aqui, eu escrevi o seguinte: que a credencial da participação da ceia, ela só tem legalidade no mundo espiritual com a vida no altar. A credencial da participação, da comunhão na ceia, ela só tem legalidade no mundo espiritual com a vida no altar. Que nós reflitamos nessa palavra, que nós depois possamos pegar esse capítulo com calma, reler em casa, ver o que é que Deus tem a falar mais com cada um de nós, para que nós a cada dia busquemos servir ao Senhor com excelência. Deus, Ele é um Deus de excelência, é um Deus de detalhes. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando: não, mas se é para Deus dá para a gente fazer. Não, se é para Deus, faça da melhor maneira, dê o seu melhor, porque se é para Deus, Ele deu o melhor dele para cada um de nós. Ele deu a Jesus, Ele deu a Jesus, amém? Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.